Isso não é uma retrospectiva, mas sim um testemunho da bondade de Deus. É com muita alegria que nós, a partir de agora, iremos retratar e apresentar para você um pouco da nossa história, tudo aquilo que nós vivemos ao longo desses 40 anos. Grandes coisas o Senhor fez por nós e grandes coisas Ele tem feito em nossas vidas neste lugar. Eu quero deixar para você um salmo para a nossa meditação, que é o Salmo 78, o verso de número 4, que diz o seguinte: não ocultaremos aos filhos, transmitiremos às gerações vindouras as gloriosas realizações do Senhor e o seu poder e as maravilhas dos seus feitos. É com muita alegria que nós iremos ouvir e acompanhar tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito aqui ao longo desse tempo. Muitas lutas, muitas vitórias, é claro que também muitos desafios. E nós estamos aqui, a partir deste momento, para transmitir a você um pouco mais da nossa história, desde o nosso começo, os desafios, as lutas, tudo aquilo que foi passado em relação aos 40 anos que vivemos aqui neste lugar. E que Deus possa, através desse testemunho, desse relato, alcançar a sua vida. Na década de 80, Turmalina era uma cidade pequena, um solo abençoado, rios fartos e um povo aguerrido. As denominações evangélicas ainda galgavam seus primeiros passos, mas encontravam resistência nas ruas e até nas escolas. Mas foi nesse solo e nesse contexto que o Senhor levantou alguém e plantou uma semente. Vamos pedir uma igreja batista para Turmalina? Aí nós fomos, né? Chegamos lá, a pessoa que resolvia estava viajando. Aí eles falaram assim, não, mas a gente vai anotar aqui o pedido de vocês e quando essa pessoa que resolve, né, que no momento eu não guardei o nome, não guardo o nome mais, a gente fala com ele e ele vai em Turmalina. E tem alguém para recebê-los? Para recebê-los? Eu falei, tenho. Aí falou, quem? Eu falei, lá na minha casa. Aí deu o endereço direitinho, né? Dentro de um mês, você acredita, vocês acreditam que veio aqui em Turmalina o irmão Célio, né, que era missionário, e o pastor Moreira de Diamantina. Nós morávamos ainda na Rua do Rosário. E aí eles foram em casa, né? E o pastor Moreira ficou uns 2 dias, o irmão Célio ficou um tempo, né? Aí evangelizando, e eu não podia sair porque eu trabalhava o dia todo. Aí quem saía com ele, visitando as casas que eu indicava, que bar que era, que rua que era o pessoal da igreja, meu pai e minha mãe, que era da igreja pentecostal, que ia com ele. Olha, para você ver que união já, né? Que aliança já de igreja, e saía com ele. E dentro de pouco tempo, assim, tinha casas, nossa, que enchia de gente nos cultos, né? Nessas casas que ia, pedia culto, a gente ia, e aí convertia muita gente, né? Então foi assim. Aí depois teve que, não podia, foi crescendo e não pôde mais ficar só nas casas, né? Nas casas. Aí nós alugamos um cômodo lá na Avenida Saudade, num cômodo, antigamente eles falavam venda. Hoje é supermercado, né? Supermercado, mas antigamente era venda. Que vendia bebida, vendia alimentos, né? E essa venda estava fechada, então nós alugamos. Ali ao lado da Samara, aquela Samara Doces, né? Foi ali do lado. E um cômodo, assim, muito plano em cima e tinha que descer uma escada que ficava, o púlpito era lá embaixo, né? Aí uns banquinhos de eucalipto que o irmão Célio arrumou, sabe? E foi a inauguração da igreja. Os primeiros cultos aconteciam nas casas dos irmãos. Não havia templo, não havia estrutura, havia apenas pessoas dispostas a abrir a porta. Mas o Senhor operou e logo essas casas já não eram suficientes. E eu falei, irmão Célio, mas que é isto? Inauguração? Uai, cadê o povo?
cadê o povo, irmão Célio? Pai, que era só eu, o Narc, né? E a família dele, que era a esposa, ele e a sogra, certo? Aí, é aqui que vai ser igreja, aqui que é isso que é igreja? Isso que é igreja? Falou, irmã Josina, nós vamos conquistar o povo pelos louvores que vão passando aqui na rua, uma rua que passa muita gente, nós vamos conquistá-los pelos louvores. E dentro de um tempo, nós vamos ter uma igreja igual a Batista da Floresta, que é onde você converteu. E hoje eu vejo essa igreja desse tamanho, né? E fico assim, meu Deus, como o irmão Célio profetizou, né? Que hoje nós temos essa igreja tão grande, muito grande mesmo. Eu fico assim, meu Deus, como Deus faz milagres, né? Ao mesmo tempo em que os primeiros cultos aconteciam nas casas e em seguida em um pequeno salão alugado, Deus estava preparando obreiros. E em 1986 chegou a Turmalina um jovem disposto a gastar seus anos pela obra do Senhor. A paz, meus irmãos, tudo bem? Olha, a Igreja Batista de Turmalina, quando eu cheguei na cidade em 1986, foi no mês de maio, ela estava estabelecida já num cômodozinho ali próximo à casa atual do irmão Narc. Então, eu cheguei e o pessoal assim, já estava necessitando de um obreiro ali para ajudar, e eu vim de Belo Horizonte já com essa intenção de chegar aqui e encontrar uma igreja batista. Se não tivesse a igreja batista, eu já tinha uma recomendação para começar a iniciar um trabalho, mas graças a Deus, quando eu cheguei, já estava iniciando, né? Que foi através da irmã Josina e a sua irmã Inês. Resistência. Essa foi a palavra que marcou os primeiros anos. Resistência nas ruas, nas famílias, nos empregos. Mas a semente que havia sido plantada não recuou. Como teve resistência. Inclusive, meu pai foi um dos primeiros evangélicos que esteve aqui. E eles faziam muito culto na praça, né? O evangelismo deles era na praça. Aí eles recebiam buchada de laranja, jogavam ovo, mas eles não importavam, continuavam pregando, né? E muitos daqueles que fizeram isso, muito depois se converteram. E aí veio a nossa igreja, a gente não teve tanta resistência como, né, que já tinha essa igreja pentecostal, inclusive o Geraldo Siqueira era muito político, né? Assim, ficava no meio da sociedade. Ele levava muito os políticos lá nos cultos lá da igreja dele, no aniversário, né? Mas como eu dava aula, eu era professora, né? Trabalhava de primeira, quarta, de quinta, oitava. Nossa, eu recebi também muita resistência, eu tive muita resistência. Inclusive, não vou falar o nome da diretora, mas ela só não me demitiu porque nós vivemos num país laico, né? O evangelho naquela época não era bem aceito em Turmalina, pois a igreja predominante era a igreja católica, né? E tinha também alguns grupos evangélicos, tinha a igreja pentecostal, que era bastante avivada, e a gente também foi fazendo intercâmbio aí com a igreja pentecostal, mas a gente não era bem aceito assim, como na religião, né? De crente, de evangélico, que o pessoal fala, a gente não era bem aceito, né? Inclusive, quando eu vim para Turmalina,
trabalhar na Cesita, era um grupo aí de mais ou menos umas 8 pessoas. Então, acho que eram 2 engenheiros e 6 técnicos. Então o pessoal falou assim, olha, tem um grupo aí de 6 ou 8 pessoas e um crente. Então, para vocês verem que era diferenciado. Com o tempo, a semente germinou. A igreja crescia em membros, em fé, em obras e precisava de espaço. E assim veio a construção do nosso templo. De lá para cá, eu acredito que a nossa igreja cresceu em vários aspectos. Precisaram do cômodo, nós viemos para o centro, em frente ali o supermercado da Viúva. Depois nós fomos para onde que é a farmácia ali perto do posto Didi. E nesse período houve a necessidade de voltar para o que é nosso. Foi onde começou, teve ampliação, a gente voltou para cá, aí começamos a construir o segundo andar e foram várias mãos, foram vários pastores, foram várias fases diferentes que chegou nesse momento que a gente está hoje. E aí a gente começou a construção aqui, conseguimos um projeto, fizemos o primeiro salão aqui, depois fizemos um segundo salão e depois nós mudamos lá para o salão do Leó, lá perto da rodoviária. Depois nós saímos do Leó e fomos ali para a frente da Viúva, né, no salão, numa loja lá, parece que até da irmã Hilda. E depois nós também fomos ali para próximo ao posto Didi, ao lado ali daquela construção. E depois nós retornamos para a nossa sede aqui, porque eles já tinham dado uma melhorada na rua, porque o sistema aqui, quando chovia, ficava quase impossível trafegar aqui na rua Filogônio Godinho. Tijolo por tijolo, telha por telha, geração por geração. A construção do templo foi também a construção de uma comunidade. E entre os andaimes nasciam amizades que durariam décadas. Naquela época é um pouco diferente de hoje, eu acredito. Para descer as telhas aqui, não havia o segundo andar, era um telhado. A gente vinha nos sábados, domingos, foram nossas mãos mesmo. Tinha um pedreiro, geralmente da igreja, e a gente começou a descer esse telhado. Eu lembro que tem foto da gente descendo, jogando lá a telha embaixo, tudo. Depois foi feita a segundo andar, da mesma forma para subir o telhado, subir material. A gente revezava sábado, às vezes no domingo. E foram momentos muito intensos, assim, de comunhão. Eu vejo que foi isso, foi um momento de comunhão em que muitas mãos ajudaram para o que é hoje. Eu fico eu acho muito emocionante ter participado, de ter vivenciado esse momento junto com tantas pessoas. Eu lembro das brincadeiras, a gente na escada, que a gente subiu esse telhado como formiguinha. Era o embaixo, entregava para quem estava no meio da escada, que entregava para quem estava no telhado. E nesse momento a gente vivenciou com pessoas que às vezes na época não era da faixa de idade nossa. Eu era adolescente, estava com o Gerson, com o Narc, entregando telha para eles e ouvindo as histórias deles e rindo das brincadeiras, baés. Foi um momento muito interessante e muito divertido que eu vivenciei. Vários desafios. Essas ruas aqui, que hoje na rua Filogônio Godinho, por exemplo, nós não tínhamos calçamento na rua, no tempo de chuva, não tinha iluminação adequada. E foi tudo isso, a gente vai superando esses desafios de construir um templo, desafios de construir através de mutirões que não haviam recursos próprios. E a contribuição para a igreja eu acho extraordinária, sabe? Durante todos esses anos a gente não tinha estrutura, eu me lembro que esse equipamento de som
Nós tínhamos algumas caixinhas Watson, aquelas antigas, que foram muito utilizadas nas igrejas evangélicas no decorrer dos anos. Os equipamentos eram bem rudimentares, a bateria era bem antiga, os instrumentos, tudo bem antigo. E assim, eu me lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, nós tínhamos, acho que 2 carros, né? Nós tínhamos o carro, uma Chevinha do irmão Baércio, um Chevette do irmão Baércio, e também tinha um Chevette do irmão Dedé. E a gente subia ao monte e ia os irmãos nesse carro para a gente orar, e eles colocavam as músicas lá nas fitas cassetes, a gente ficava ouvindo e ficava adorando ao Senhor. Haviam desafios no sentido de educação das crianças, a educação bíblica das crianças, de ensino nas escolas dominicais. Haviam desafios de servos, mas assim também havia muito mais voluntariedade dos irmãos. Os congressos que eram realizados, todo mundo tinha mais disposição para ir. Houve um congresso no Rio de Janeiro que os irmãos saíram, congresso em Francisco Dumont, congresso em Diamantina, acho que Bocaiúva. Os irmãos tinham falava de um congresso, a igreja ficava meses se preparando, juntando dinheiro. E esse também é outro desafio, que era financeiramente. Nós tínhamos aqui no início algumas irmãs que eram viúvas, entre elas a irmã jovem, da qual a maioria dos músicos da igreja hoje vem dessa família, né? Então era uma família muito humilde, que não tinha o pai, e a irmã jovem teve que criar esses meninos de forma guerreira e criando na igreja. E eles sustentaram durante alguns anos o Ministério de Louvor. Nós sempre fomos lembrados na cidade como uma igreja que tinha um louvor muito bom, o pessoal do louvor que se dedicava, que era muito talentoso, e a gente sempre fez com muita excelência essa parte do louvor e da palavra. Os estudos bíblicos, as escolas dominicais eram bem trabalhadas para que a gente fosse uma igreja forjada na palavra e tivesse um período de louvor e adoração bem estruturado. "40 anos depois, a semente se tornou árvore, e a árvore continua dando frutos, agora nas comunidades rurais de Caçaratiba e Poço Dantas, nas ruas, nos asilos, para que se cumpra a palavra do Eterno." A igreja contribuiu bastante também na expansão do evangelho nas comunidades aqui. Eu lembro que as comunidades rurais, a gente fazia os cultos nas casas dos irmãos, e também nas cidades vizinhas. Minas Novas, por exemplo, por muitos anos nós contribuímos lá. Irmãos daqui saíam com seus veículos, o irmão Baércio é um deles, o irmão Nelson, ia para ministrar lá. Em Capelinha, os próprios irmãos da igreja de Capelinha Batista Renascer, eles falam que a gente é uma igreja mãe, nós contribuímos. Eu estava, inclusive, no dia da inauguração da primeira igreja batista nacional lá em Capelinha. Em Chapada do Norte, nós tivemos missionários lá por longos anos. Nós temos a nossa comunidade batista aqui em Poço Dantas, em Caçaratiba, porque durante anos nós temos contribuído, e eu acho que isso é extraordinário. Nós temos o nosso papel missionário e evangelístico na formação de novos cristãos e contribuindo para a disseminação do evangelho em toda a região. Como igreja, nós da IBNT temos a consciência da nossa vocação missional. E essa vocação missional nos leva a estar em movimento. E por onde passamos, semeamos vida, paz, esperança e alegria. Atualmente, como igreja, estamos nos interiores do nosso município, na comunidade de Caçaratiba, na comunidade do Poço Dantas, onde temos alcançado essas comunidades numa visão de uma missão integral. O evangelho todo ao homem todo, cuidando da parte espiritual e também da parte mental, familiar. Temos nos envolvido com essas comunidades e temos avançado em todas essas áreas. A Secretaria de Missões tem desenvolvido um projeto chamado Sombra e Graça. Temos nos unido em torno da pregação do evangelho, seja nessas comunidades rurais, como também no asilo, nas ruas, nas praças. A IBNT tem avançado. São 40 anos, literalmente, dedicados à pregação do evangelho. E hoje estamos avançando muito dentro dessas comunidades. Temos realizado
trabalhos na área da evangelização e também trabalho na formação de pessoas, com curso de alfabetização, palestras para depressão. Temos alcançado também pessoas com cesta básica, doação de roupas, brinquedos, e temos trabalhado com as crianças com brinquedos. Tem a boneca Andréia, tem a boneca Vitória e tantos outros que estão interagindo dentro desse contexto missionário. E temos sonhos que vamos chegar em outras comunidades. Temos também visitado os interiores do município de Chapada do Norte, região de Granja do Norte, um lugar muito isolado. E a IBNT segue avançando porque nós entendemos que a nossa vocação é missional. Mais do que templos construídos ou cidades alcançadas, o fruto mais profundo de 40 anos de uma semente missionária são as vidas transformadas. Pessoas que chegaram quebradas e foram restauradas, tudo para a honra e glória de Deus. Bom, o impacto que a igreja tem, na minha opinião, mais do que cultos, mais do que louvores, é a transformação de vida. Transformação de pessoas que em muitos momentos eram desprezadas, eram jogadas de lado, mas ao reconhecer e conhecer a igreja, conhecer os irmãos, começar a viver em comunhão, percebem o valor que tem, percebem toda a importância que elas têm, não apenas para a gente, mas para Deus. Pessoas que antes eram amarguradas, que não tinham sentido em continuar a viver, encontrou o amor verdadeiro, encontrou a Cristo. Uma das provas que a igreja tem um papel fundamental em nossas vidas, eu sou exemplo disso. Quando eu me via como nada para a sociedade, eu pude ter o prazer, o privilégio de ser líder aqui nessa igreja. Eu liderei jovens e adolescentes por 6 anos. Foram 6 anos de muitas alegrias, muitas bênçãos, mas também 6 anos de muito aprendizado. Muitas pessoas que passavam por dificuldades, que em momentos até lágrimas rolaram, mas que Cristo foi suficiente em toda a situação que a gente passou. Em muitos momentos me faltava palavras, mas eu tinha pelo menos um abraço para dar. E esse abraço não vinha de mim, vinha de Deus. E é Ele que curava pessoas, que abençoava pessoas. Então, em muitos momentos, mais do que palavras, às vezes é só um abraço, é só um momento. Sou grato a Deus por cada momento que eu passei dentro dessa igreja e que sei que ainda irei passar. Mas resumindo, a igreja para mim ela é algo que eu não consigo ficar sem, eu não consigo ficar sem vir a um culto, eu não consigo faltar de um culto se não for por um motivo muito importante. É algo que faz parte da minha vida, faz parte da minha rotina, faz parte da minha essência. Então que você também possa aprender um pouco do que é viver em comunhão, do que é caminhar em Cristo. Deus te abençoe. E no coração de quem chegou depois, a chama é a mesma, a missão é a mesma, o protagonista é o mesmo, o Senhor, nosso Deus. Bem, estou na Igreja Batista há mais de 10 anos, né? E sempre a gente esteve inserido no contexto de trabalhos evangelísticos e que pega também muito essa questão da parte social do trabalho, que é uma obrigação da igreja, é o ID do Senhor, né? Eu vejo assim, desde a época que eu cheguei, Tia Dani estava na liderança dos adolescentes na época, e eu já venho inserido nesse contexto, a gente faz muito esse trabalho para fora, extra. Atualmente, Deus colocou nas nossas mãos o Ministério de Missões, e a gente tem trabalhado muito no sentido de que a gente precisa sair das paredes para transformar as vidas das pessoas que estão lá fora. Trabalhar com missões é viver Jesus. É muito além do que um título, sabe? Então é algo que a gente tem que se esforçar mesmo pelo Senhor, para o Senhor. E a Igreja Batista, ela é uma igreja missionária. Além de sustentar missão, a gente faz missão. A gente tem visitamos Lar do Idoso, visitamos hospital, as comunidades, as congregações. E eu lembro que na época que eu era líder da célula de adolescentes, tinha até os setores. Eu lembro dos meninos, eles faziam visitas, Casa Lar, Lar do Idoso, e eles aprendiam muito, sabe, na prática, o que era ser cristão.
ser batista, né? Pensando que a gente estava muito envolvido nessas questões, enfim. Então, para mim, a igreja ela tem potencial para fazer muito além do que já fez, mas a gente tem desenvolvido um trabalho dentro daquilo que está ao nosso alcance. Agora, eu trabalhei com adolescentes, agora eu estou com as seminovas, como diz a Marli, e a gente está muito feliz com tudo que a gente tem vivido em Cristo. A palavra de Deus tem o poder de transformar vidas. Às vezes, essa transformação acontece aos poucos, no silêncio, em oculto, até que um dia a pessoa olha para trás e não se reconhece mais. Eu era um camarada meio difícil de trabalhar, mas Deus tem suas formas de trabalhar na vida da gente. Então, Deus foi trabalhando aos poucos, a gente não viu mudança imediata, mas com o passar do tempo, eu fui entendendo a palavra, o propósito, o querer de Deus, e a gente fica meio resistente de aplicar a palavra na vida da gente, mas quando eu comecei a aplicar a palavra, comecei a ter temor a Deus, as coisas começaram a mudar. Ainda tem muita coisa para mudar, mas eu melhorei bastante desde quando eu cheguei aqui na IBNT. Nem todo mundo atravessa a porta de uma igreja. Alguns têm medo, outros têm vergonha, muitos simplesmente nunca foram convidados. Mas o ID do Senhor não pode esperar. A célula é bênção, né? A célula é a palavra saída de dentro da igreja para junto das pessoas. A célula, ela tem transformado a vida de muitas pessoas. A célula, ela tem sido fundamental para o estudo da palavra. É na célula que conseguimos analisar a palavra profundamente, é na célula que as pessoas têm a oportunidade de tirar dúvida, é na célula que nós conseguimos alcançar pessoas que não vêm até a igreja, mas ela vai até uma célula, através da célula ela passa a conhecer a palavra de Deus, passa a conhecer a Deus e a receber Cristo como seu Senhor e seu Salvador. A célula tem sido muito importante aqui na história da IBNT, que muitas pessoas têm chegado a Deus, à igreja, através da célula, e a célula é bênção. Há dores que não se dizem em voz alta, que não aparecem no culto, nem no relatório, nem na foto. Dores que muitas mulheres desta cidade carregaram por anos sem ter onde colocar, mas a glória de Deus se revela a todas elas. Quando eu cheguei aqui, em Turmalina, na Igreja Batista Nacional, e quando eu vi essas mulheres e comecei a entender cada uma delas, olhar para elas com carinho, entender os seus sentimentos, aí eu entendi que Deus realmente tinha me colocado aqui neste lugar. E aconteceu algumas coisas que eu orava e falava: Deus, como eu posso alcançar o coração dessas mulheres? Em algumas coisas que eu olhava e não concordava, mas também Deus tinha me dado uma palavra, A palavra que o Senhor me deu foi: não é por força nem por violência, mas é pelo poder de Deus. Então eu comecei a orar e pedir ao Senhor: Senhor, me mostre então como trabalhar. Então o Senhor foi abrindo as portas, foi me mostrando como trabalhar com essas mulheres. Então eu senti, no dia que eu fiz o primeiro congresso aqui, que eu vi tantas mulheres sendo restauradas, transformadas e felizes por servir a Deus e começando a empenhar no meio delas mesmo. E foi tão lindo tudo que Deus fez, que eu agradeci ao Senhor. Falei: Deus, muito obrigada. Este é o meu lugar para estar, te servir e transbordar na vida dessas mulheres. Durante 40 anos, esta igreja aprendeu a servir. Serviu comunidades, serviu cidades, serviu pessoas. Mas houve um ano em que ela precisou aprender outra coisa. Precisou servir aqueles que sempre serviram. Servir. Eu creio que este ano nós separamos este ano e colocamos o ano de servir.
E aí em nossa vida aconteceu tantas coisas esse ano, nós não esperávamos, né? Tanta luta, tanta tristeza, que aconteceu em nossas vidas com a perda do meu filho, né? Do nosso filho. E depois eu descobri que eu estava enferma e aconteceu tantas coisas na nossa vida e a gente pôde ver a igreja nos servindo, a igreja indo na minha casa, limpando as minhas coisas, com carinho comigo, me servindo em todas as áreas que eu precisei e que a minha família precisou. Isso foi muito lindo, ver a igreja unida, né, num só propósito de nos servir, de nos ajudar a acalentar um pouco da dor que a gente estava sentindo. Então isso foi maravilhoso, sentir esse amor da igreja. Então a igreja IBNT, a nossa igreja, a Igreja Batista Nacional aqui em Turmalina, ela para nós foi assim maravilhosa. Nós não temos nem palavras para agradecer o que eles fizeram por nós, toda a igreja, aquele que às vezes não pôde ir lá em casa dar uma limpada, porque isso aconteceu, eles estavam de joelho orando por nós o tempo todo. Então até aqui o Senhor tem nos ajudado, nós somos muito, mas muito grata pela IBNT, Igreja Batista Nacional, no qual somos pastores. E assim nós estamos agora finalizando esse relato, esse testemunho tão lindo da história que o Senhor nos proporcionou aqui esses dias e todos esses anos. E queremos aqui ressaltar e agradecer a Deus, desde os seus precursores, aqueles que lançaram as primeiras sementes, as primeiras pedras do alicerce dessa linda história que foi contada e vivenciada aqui durante esses 40 anos. Eu quero imensamente agradecer a Deus e até me emociono pelo privilégio que o Senhor nos deu de estar à frente dessa igreja. Claro que ressaltar aqui a minha família, os meus filhos, Mateus e Thiago e o Mateus em memória, e a minha esposa Andréia, que foram e para mim, uma base muito forte que tem nos sustentado. Muito obrigado à igreja, muito obrigado aos irmãos, muito obrigado aos precursores que nos fez chegar até aqui. Um forte abraço, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus abençoe. Rodeado de glória, eis adorado. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo.